segundo painel com o tema Segurança no Trabalho Portuário e as medidas de prevenção na atualidade. Convidamos ao palco, como moderador deste painel, o senhor Marcílio dos Santos, diretor do Sintraport Santos. Convidamos também ao palco os painelistas, doutora Maria de Fátima Queiroz, professora doutora em Saúde Pública pela Unifesp. Senhor João de Jesus Filho, técnico de segurança do trabalho do Sindiestiva. Senhor Douglas Juvino, presidente da CPATP, do Sindicato dos Estivadores de Santos. Senhor Evandro Sachs, gerente operacional da Dubai Ports World. Senhora Priscila Catania, coordenadora de segurança do trabalho da Brasil Terminal Portuário. E senhora Juliana Andrade, pesquisadora científica da Fundacentro. A palavra está com o moderador para a condução do painel. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcílio Santos. Eu aproveito esse momento aí para parabenizar o Fabiano pela coragem e determinação em fazer esse evento, em promover esse evento, muito importante, diga-se de passagem. E, no nome da minha queridíssima professora, doutora, parabenizar todos os presentes aqui, também pela igual coragem e importância de participar desse evento. Muito obrigado. O segmento portuário brasileiro possui diversas especificidades amparadas por um arcabouço legal. Com o avanço tecnológico e a necessidade de movimentar cargas e mercadorias com a utilização de equipamentos mais modernos, tornando os portos mais produtivos e competitivos, também surge a necessidade de se discutir e divulgar informações de caráter preventiva, corretiva e reparatória. Todavia, ante a Estratégia Global de Sustentabilidade, visualiza-se a necessidade da criação de ações e projetos integrados a fim de conciliar o desenvolvimento econômico com práticas ligadas diretamente aos temas ambientais, sociais e de governança, que visam a sustentabilidade ao longo do processo e o impacto positivo na sociedade. É o ESG. O social envolve questões sociais e, resumidamente, dentro do cerne do nosso painel, vamos segmentar o social nas questões voltadas à segurança no ambiente do trabalho portuário. Feito este breve introito, vale lembrar que, num passado não muito distante, os atores deste mesmo cenário se preocupavam apenas com as metas de produtividade e quanto se ganharia com a conclusão daquela faina, sem, contudo, sopesar as consequências de eventuais danos, fossem eles físicos ou psicológicos. Diferentemente deste passado, hoje, entidades representativas das classes dos trabalhadores, bem como das classes empresarial, focam nas boas práticas e inovações que visam justamente a mitigação de riscos à saúde e à segurança dos que trabalham neste segmento. Levando em consideração que a legislação muda conforme se mudam as necessidades e diretrizes da sociedade, por oportuno, salientando as principais mudanças legais na esfera do trabalho portuário. Aí a pergunta padrão, Quais as principais ações que estão sendo feitas para a melhoria da segurança dos trabalhadores no porto? E aí, nesse primeiro momento, eu convido aí o nosso amigo Douglas Jovino, Sindicato da Estiva, a fazer a sua apresentação. Alô? Boa tarde a todos, boa tarde meus colegas aqui do painel. É uma honra estar abrindo o segundo painel, o painel de segurança. E aí a gente vai falar de CPATP. E antes de falar de CPATP, eu quero falar para os senhores que eu sou estivador desde 91, quando eu cheguei no Cais do Porto.
Eu cheguei jovem aqui, 21 anos. E a única noção que eu tinha de segurança, e inclusive é usado até hoje no jargão da estiva, que a gente fala de guarda embaixo. É a única noção que eu tinha de segurança quando cheguei no porto. O que seria guarda embaixo? Não ficar embaixo de carga suspensa. Regra básica da segurança no trabalho portuário. Principalmente a gente que é estivador. Desculpa falar para os senhores, eu sou estivador. Hoje eu represento as categorias avulsas, trabalhador portuário avulso, da CPATP. E guarda embaixo, nossa noção de segurança. Em 1997, foi criada a primeira publicação da norma regulamentadora número 29, ou simplesmente NR 29. Eu digo para os senhores que é a nossa cartilha de segurança no cais do porto. A NR 29 ela teve diversas atualizações, e a última atualização foi em setembro de 2022, né? E a gente fala em NR 29 e a gente não pode deixar de falar de CPATP, que está no texto da NR. Pessoal, CPATP, para quem é convidado e não conhece o setor portuário, é como se fosse a NR5, a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente. O setor fora do porto utiliza a sigla CIPA. E nós, no setor portuário, como a gente fala de NR29, que é uma norma setorial. Para quem não conhece as normas são divididas em 3 classes, né? As normas gerais, as normas especiais e a nossa norma, que é a norma setorial. NR29, CPATP. Por que está 2022, 2024? Porque a duração do mandato da CPATP, ou da gestão da CPATP, são de 2 anos. E a Comissão de Prevenção de Acidente no Trabalho Portuário, ela é formada por trabalhadores portuário avulso e os representantes dos operadores portuários, técnico de segurança e as pessoas que trabalham dentro da empresa. CPATP. Hoje, a CPATP de Santos, e aí ela varia a quantidade de representantes de porto a porto. Hoje nós somos em 36 membros, 18 trabalhadores portuários avulsos, nas diversas categorias: estiva, capatazia, bloco, vigia, conferente e sindrogesp. A gente tem aí 18 trabalhadores portuários avulsos e os técnicos e representantes dos operadores portuários. Qual a função da CPATP? A CPATP, o nome já fala, é Comissão de Prevenção. Então, a gente identifica os riscos e tenta, da melhor forma, mitigar os riscos na operação portuária. Simples assim. Só que nós vamos além disso. Nós temos uma reunião todo mês, uma reunião ordinária, que é uma data pré-agendada, onde a gente vai discutir diversos assuntos. Dos principais assuntos, investigação de acidente. As empresas, ela traz o acidente, a gente faz o acompanhamento do que aconteceu e as empresas buscam a solução dentro daquele acidente para que isso não ocorra novamente, né? Também dentro da reunião, a gente tem uma porta aberta do operador portuário. Nós recebemos as empresas, elas apresentam o seu terminal ou a sua operação portuária e a gente vai acompanhando e passamos para o trabalhador. Outra coisa que a gente discute bastante é a questão do POP-TPA. É o procedimento operacional padrão do trabalhador portuário avulso. Toda empresa, hoje nós temos aí os 18 representantes, acho que só 2 empresas ainda faltam entregar o POP-TPA. E por que o POP-TPA é importante? Porque a gente acredita que a empresa colocar a característica e a característica do trabalho e as funções que são exercidas ali ameniza, né, o acidente dentro da operação portuária. Quando a gente fala em operação portuária, a gente fala dos convés do navio, porões e as instalações portuárias em geral, tá? Dentro da nossa reunião da CPATP, também temos uma abertura para os operadores portuários e os trabalhadores trazerem boas práticas, né? Inclusive, aqui nós temos a Priscila. Na última reunião, teve um companheiro dela, um técnico de segurança, que levou lá uma ferramenta simples
de 1,20 m, onde evitava que o trabalhador de capatazia colocasse a mão nas correntes na hora de içar a carga. Isso ali afasta o risco de ter um prensamento de membro ou coisa parecida. Então, essa abertura a gente faz, né? O trabalhador também traz algumas soluções, algumas sugestões, e a gente aproveita isso para a nossa reunião da CPATP. Outra coisa que nós criamos também, um certificado que seria um termo de compromisso. Toda empresa ou trabalhador que traz uma solução, a gente certifica. E o que é engraçado é que foi uma forma que a gente encontrou de padronizar, de valorizar o trabalhador técnico de segurança da empresa. Porque a nossa gestão hoje, a gente tem um diferencial muito grande. As gestões anteriores, a qual fazia parte, a gente tinha muito embate, trabalhador, representante do operador portuário. Hoje nós chegamos no consenso que a segurança é uma só. Então a gente trabalha numa harmonia. Lógico que tem a cobrança, mas dentro da cobrança, dentro do respeito, e aí hoje a gente consegue manter as nossas reuniões sempre cheias. As nossas reuniões da CPATP, ela tem um índice de presença muito grande. Isso aí valoriza o trabalho, fortalece a comissão e dá sugestões para as novas soluções e mitigar os riscos dentro da operação. Outra questão também que eu gostaria de falar para os senhores, as denúncias que nós fazemos, a gente acompanha, os trabalhadores, eles entram em contato conosco e a gente, mais do que prático, a gente entra em contato com os técnicos de segurança das empresas e nenhum estivador ou nenhum trabalhador de outras categorias deixou de ter uma solução, uma devolutiva. Isso aí a gente consegue com um bom relacionamento que nós temos hoje com os técnicos de segurança. Também implantamos dentro da nossa reunião as mudanças e melhorias dos nossos EPI, Equipamento de Proteção Individual, NR6. E aí a gente consegue ter hoje um nível muito bom na CPATP. Eu vou passar para os senhores o próximo slide, que é um slide que a gente vai apresentar os índices de acidente. Pode parecer muito, mas quando eu cheguei aqui em 1991, eu vi cenas aqui que a gente não quer nem pensar, porque eu vi companheiros nossos com prensamento de membro e até com óbito dentro da operação portuária. É triste falar isso. Como falei para os senhores, em 91, quando eu cheguei, a nossa noção de segurança era só a guarda embaixo ou não ficar embaixo de carga suspensa. E isso aí foi um avanço muito grande. Se vocês olharem os números aqui, vocês vão ver, o ano tem 365 dias. São 4 períodos de trabalho portuário. O porto é 24 horas. E dentro desses 4 períodos, são 1.460 períodos de trabalho. A gente chegar no número desse, numa imensidão de 6.000 trabalhadores em todos os setores do porto, eu acho que é um número razoável, que não é o ideal. O ideal é estar lá 0. 0 é o ideal para a segurança. Mas o número é muito baixo em relação ao passado. E se vocês acompanharem o ano de 2022, vão estar lá 15 acidentes sem afastamento e 29 acidentes com afastamento, totalizando 44 acidentes. E aí, acidente que a gente fala, pode ser um arranhão, passar no convés, arranhou a perna, a gente classifica como um acidente. Então, para vocês verem o nível que nós estamos chegando. No ano de 2023, teve uma redução de um acidente. Passamos de 44 para 43. Sem afastamento, melhorou. 18 acidentes e 25 com afastamento. Nesse ano, por incrível que pareça, nós estamos na metade do ano, até junho, a estatística que nós tínhamos de acidente foram 12 acidentes. Chegamos aí praticamente um quarto na metade do ano. 5 acidentes sem afastamento e 7 acidentes com afastamento. É grande? É grande, mas a gente, com esperança, a gente vai chegar no número bem reduzido. E, se Deus quiser, a gente vai chegar a 0. Eu trouxe essa página aqui do Ogman, e aí a gente fala do POP-TPA. 2 minutos para a conclusão. Tudo bem. O POP-TPA, ele é o procedimento operacional padrão. E a gente entende que dentro do site do Ogman, o trabalhador ele tem condições
de intuitivamente buscar essa questão. O que seria o POP-TPA? Todas as empresas que trabalham, que fazem do setor portuário e fazem parte da CPA-TP, eles disponibilizam o procedimento operacional padrão. Isso aí ajuda muito. Nenhum trabalhador pode dizer que não sabe da operação daquele terminal, daquele operador portuário. Precisa de ser divulgado? Precisa. Estamos divulgando e, com certeza, a gente vai chegar no nível muito bom. Essa é a primeira fase que a gente está implantando, e a próxima fase, a gente, dentro do POP do POP do TPA, a gente quer fazer uma padronização entre as empresas. Esse é um fato. E a participação da CPA-TP. A CPA-TP, ela participa da SENASP, que é a Semana Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho Portuário, que é promovido pela FENOP, da CIPAT, a gente promove a CIPAT todo ano, a gente participa da campanha Saúde do Porto, a gente participa das palestras de prevenção à dengue, prevenção à praga, e a gente também traz algumas palestras para as reuniões da CPA-TP. Um dos maiores problemas que nós encontramos hoje ainda é a falta na conscientização no acidente de trajeto. A gente sente falta de fazer uma campanha intensificada, porque alguns números daqueles acidentes que estão lá é trajeto. O trabalhador, por algum motivo, cai de uma moto, cai numa bicicleta, e aí entra para a estatística da CPA-TP. A gente chegou num nível muito bom aqui em Santos. Acredito que nós vamos terminar a nossa gestão agora esse ano, como eu falei para os senhores, 2022 a 2024, e o próximo representante que vir, hoje a gente não pode vir, mas é um cargo eletivo, desculpa, não falei para os senhores, a gente não pode vir porque a gente já está no segundo mandato, e a gente vai levar essa filosofia para a próxima turma que vai entrar. E eu agradeço a todos pela minha palestra aqui, pela presença dos senhores, a atenção dos senhores. A gente fica muito feliz de participar do congresso, que é o primeiro congresso. Aí eu tenho que parabenizar o Fabiano, né? Esse momento ímpar. 33 anos, eu nunca vi um congresso de trabalhador. E o trabalhador, ele se faz necessário, porque o trabalhador, ele não é só aquele rapaz que vai lá fazer o trabalho bruto, aquele cidadão que vai fazer o trabalho bruto, mas também tem pessoas dentro da nossa categoria, como portuário avulso, que como eu falo de CPA-TP, eu não falo só de estiva, eu falo dos diversos sindicatos, pessoas qualificadas e pessoas que podem dar um up no setor portuário. Hoje eu não sou técnico de segurança, como eu falei para os senhores, eu comecei com a noção de segurança, só o jargão de estiva, guarda embaixo, que é não ficar de carga suspensa, mas eu fico à vontade aqui para falar das 38 normas regulamentadoras que existem. 40, aumentou. 40. A última foi não, essa é 38. É do urbanitário, da limpeza. Essa é a última. E eu fico à vontade aqui para conversar, né? A gente chegou num ponto que a gente entende que as normas, elas se comunicam. A NR 29, ela trata do assunto portuário, mas se não está descrito na NR 29, eu vou dar um exemplo para os senhores. Trabalho em altura, a gente vai buscar na NR 35. Escada de portoló, a gente vai buscar na NR 30. Aquaviário, né? Ambiente confinado, a gente vai buscar na NR 33. Equipamentos, NR 12. E a ergonomia no trabalho, NR 17. E as normas, elas se comunicam. Como eu falei para os senhores, elas são classificadas em 3, né? As normas gerais, as especiais e as setoriais. Hoje eu agradeço a Fundacentro pela participação na NR 29, eu agradeço a Fundacentro, que hoje eu considero uma cartilha de segurança no Porto. Obrigado a todos, obrigado pela atenção, e, conselheiro, os teus 2 minutos passou 3. Obrigado. Douglas, a gente que agradece aí a tua apresentação e o teu trabalho à frente aí da CPA-TP. Bom, vamos passar agora para o senhor Edivandro Sachs.
gerente operacional da Dubai Ports World, aqui em Santos. Senhor Edivandro, a palavra está com o senhor. Boa tarde a todos. Boa tarde a esse time ilustre de painel. Muito boa a sua apresentação, excelente conteúdo. Gostaria só de pegar o passador. Primeiramente, queria agradecer o convite do Luiz Fabiano e do Marcílio, para que eu possa vir aqui aprender muito com vocês, trocar algumas experiências e a gente falar da coisa que é prioridade hoje no trabalho portuário, que é a vida de um integrante, né? A segurança do trabalhador. Meu nome é Edivandro Sachs, eu sou gerente de operações da DP World de Santos. Como todo mundo na área portuária tem um apelido, eu sou conhecido como Schumacher. Desde 1989, Schumacher era um corredor de Fórmula 1, que era rápido. E por eu ser um cara rápido na área portuária, me deram esse apelido. Esse apelido veio do amigo meu, um estivador na época. Como vocês podem ver, eu passei por diversas empresas, comecei minha carreira na área portuária, não sei fazer outra coisa, não sei ser um trabalhador portuário. Comecei na empresa Rochinha, que é uma empresa de descarga de sal, fui para a L. Figueiredo, que eu trabalhei com açúcar, fui para a Martinelli, quando eu conheci o container, passei por uma empresa da Argentina, que tinha um navio chamado Isla Gramalvina, muitos portuários conhecem. Entrei na Transjol, fui embarcado também na Transjol, no navio de carros, aprendi muito com o estivador na operação de carro. Fui para o Terminal 37, passei 13 anos em Salvador, na Elson Sons, trabalhando no Tecom Salvador. Voltei para a Rumo Logística, fui para a Embraport e a Embraport hoje se transformou em DP World. Essa minha carreira, eu agradeço muito pelo trabalhador portuário. A pessoa que eu sou hoje é porque, desde o início, estivadores, pessoal da capatazia, pessoal dos conferentes, abriram a porta para me trazer um ensinamento de como você trabalhar na área portuária. Eu agradeço muito tudo que eu aprendi na parte de içamento. Eu sou um gestor de área, sou um gerente de operações, que eu sou atuante na área. Tive muita experiência com carro, viajei em navio de carro, conheci estivadores de Porto de Salvador, conheci conferentes, pessoas que têm uma experiência muito grande, que não pode se perder. Essa experiência tem que ser passada por pessoa a pessoa, como eu estou transmitindo essa experiência para a minha empresa. E essa escola que eu tive, ela só me transformou no homem que eu sou hoje. A DP World, é a empresa que eu estou atualmente há 11 anos, ou praticamente 12 anos, é uma empresa que ela trabalha na margem esquerda do Porto de Santos, é um dos terminais mais portuários privados multipropósito. O terminal que começou sua operação em 2013, eu comecei nessa época, ele tem 3 acessos, que é o aquaviário, o ferroviário e o transporte rodoviário. A nossa meta é movimentar 1.200.000 TEUs ao ano, que é a unidade que a gente mede, o contêiner de 20 pés, e na parte da celulose, 3,6 toneladas de celulose. Esse é um objetivo que a DP World tem, mas para que ela possa conseguir isso, ela precisa trabalhar com segurança, não só a produtividade, como foi falado anteriormente aqui. O meu objetivo aqui é trazer 3 iniciativas de segurança que a DP World criou durante esse tempo. Desde que eu entrei na DP World, nós aprendemos a cuidar do próximo, nós aprendemos a cuidar do trabalhador. Qualquer atividade que a gente tenha, a gente faz um trabalho de como essa atividade será executada com 100% de segurança. Todo mundo sabe que a indústria marítima, que ela está evoluindo, foi passado hoje de manhã aqui, né? Automação, novos equipamentos, joystick, muitas atividades estão na mão de robô, mas tem 2 atividades que ela já vem há longo tempo, acompanhou a minha carreira, que continua a mesma coisa. É a apiação e expiação dos navios de contêineres e a retirada e colocação de castanha. Eu sou da época que a castanha, que chama twist lock, que é o que trava o contêiner, ele era retirado a bordo do navio. Não era em terra pela capatazia. Então, o estivador
a 10 metros de altura, ia lá na ponta, eu já fiz isso, entendeu? Ia aprender como faz isso, atirar a castanha, olhando para aquela altura, e jogava no contêiner de uma altura de baixo, tirava esse contêiner, descia, pegava as castanhas e ia jogando por camada até chegar no convés do navio. Olha o risco, né, que era essa operação, 10 metros de altura, estivador na beira de um contêiner, podendo ter um acidente. Hoje não, hoje a castanha ela é colocada na parte de terra. Só que a castanha, ela era tirada quando a carga estava suspensa. Como o Douglas falou, né, o trabalho trabalhar embaixo de carga suspensa era praticamente feito para você retirar a castanha. Então, o contêiner balançando, o trabalhador ia lá e tirava a castanha. Não só trabalhar perto dessa carga suspensa, mas trabalhar embaixo de um guindaste, porque pode estar caindo algum equipamento, alguma peça desse guindaste e pode atingir o nosso trabalhador. A DPW, ela criou, no início lá das operações dela, em 2013, uma estação de segurança que se chama Pin Station. Essa estação ela é dividida em 3 partes, lá na lane, embaixo do cais, lá onde está o portão, o STS. Ela é dividida em 3 partes, onde o caminhão ele recebe o contêiner embaixo do equipamento, ele se dirige a um local seguro, sem nada, e o trabalhador, lá protegido, ele vai retirar essa castanha. Nós colocamos lá que são 3 etapas, 3 caminhos, para quê? Para quando o trabalhador estiver tirando a castanha, ele não tenha nenhuma intervenção também com um caminhão que passa por trás dele, podendo causar um acidente nas costas do trabalhador. Então, quando você coloca o contêiner no ATV, o ATV é o nosso caminhão que a gente nomeia lá no terminal, que é um truck para poder fazer trabalhos internos. Ele sai da área, pode observar na foto do guindaste, e o trabalhador ele tem total segurança para poder tirar a sua castanha e colocar a castanha na caixa separadora aí, que é do navio. Nós também colocamos, não só essa estação de castanhas, nós colocamos um caminhão que ele tem uma botoeira para quando o trabalhador for tirar a castanha, o nosso integrante aperta a botoeira e ele desliga esse caminhão, para que no momento que o trabalhador tira a castanha, o motorista não saia com o caminhão. Porque imagine só um trabalhador encosta naquela castanha, no twist lock, e o caminhoneiro não percebe e leva, ele pode levar a mão do trabalhador, ele pode causar um dano ao trabalhador. Então, nós colocamos um dispositivo que você aciona, desligou, aí o trabalhador vai lá, faz o serviço dele, acabou, ele volta para a casinha, né, para aquela estação, a gente aperta o dispositivo para liberar a carreta. Só que esse dispositivo, você pode travar ele no meio da carreta, para que às vezes descarrega 2 contêineres de 20 pés, e atrás da carreta. Só que ele só pode ser desativado atrás da carreta para quando o integrante percebe que o trabalhador já está no seu devido lugar seguro. Então, eu vou lá e desconecto o bloqueio e o caminhão segue para o seu caminho. 2 minutos para a conclusão. A terceira fase que a gente colocou, a terceira iniciativa de segurança, é quando o trabalhador, o estivador, estiver a bordo do navio fazendo uma despeação na asa do navio. Na asa do navio tem um guarda-corpo da embarcação. Muitas vezes esse guarda-corpo não está em bom estado. Então, a pessoa vai fazer a despeação, ele usa um cinto de segurança e um talabarte, conecta numa área segura e faz o trabalho de despeação sem ter um risco de a pessoa cair ou encostar no guarda-corpo, que ele não esteja em boas condições e ir para baixo do navio. Então, essa é uma ideia que a gente colocou. É obrigatório esse uso do cinto de segurança para que faça essa atividade. Caso a pessoa não tenha o equipamento, ela para a operação ela é parada e a gente vai providenciar o equipamento para o trabalhador. E, para finalizar, todo o trabalho dentro da DPOD, todo o trabalho antes de você iniciar a sua jornada, nós fazemos um DDS. É um tempo que a gente perde? Não, é um tempo que a gente ganha. Porque quando o trabalhador portuário chega no terminal, ele precisa saber o que está acontecendo, o que vai acontecer dessas horas
próximas, e qual o risco que ele pode ter durante esse trabalho. Mas o principal risco nosso é você nunca trabalhar embaixo de carga suspensa. Nunca. Então, a gente reforça, porque às vezes a gente tem um vício no trabalho de estar embaixo da carga suspensa. A gente tem que começar a cortar isso. Então, nós colocamos inspetores a bordo, né, que são estivadores com rádio, que informam que a esse momento vai ter uma carga, você não pode ficar aqui embaixo. Então, essa preocupação que a gente tem, essa preocupação que todos deveriam ter, tá, são as iniciativas que a DPW colocou nesse tempo que nós estamos de trabalho aqui em Santos, mas tem outras iniciativas, mas são as prioridades aí para o nosso trabalhador portuário. Agradeço ao convite e muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor Edivandro. Excelente apresentação. Importante aí a gente saber dessas mudanças que vêm sempre para o bem, né? Aproveitar o momento aí para chamar a dona Gabriela Moderno, gerente de qualidade do Tegrão Rio, terminal de granel. Gerente de qualidade do Tegrão, terminal de granel. Oportunamente a gente chama já a dona Priscila Catânia, coordenadora de segurança da BTP, Brasil Terminal Portuário. Dona Priscila, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Fazendo um pouco de conexão com o painel anterior, nós como empresas, né, e trabalhadores da segurança, vemos que tem uma evolução grande nesse processo, tanto do trabalhador quanto das empresas, na questão de dispositivos de segurança, profissionais, empenho na melhoria do trabalho. Mas eu reforço aqui e trago também, né, essa questão do comportamento das pessoas mediante a tudo isso que as empresas trazem de melhoria. Porque na maioria das investigações dos acidentes que a gente encontra, muitas vezes é o comportamento, né? As empresas, elas trazem as melhorias e o comportamento, às vezes, não é correto no uso ou no cumprimento do padrão, que é muito importante. Ou, muitas vezes, esse cumprimento do padrão, ele não é cumprido por alguma ideia ou alguma forma diferente que a pessoa quer fazer, o trabalhador, antes de mudar esse conceito, já reage à iniciativa e aí acontece o acidente. Então, conectando com o painel anterior, talvez os treinamentos sejam muito importantes, talvez não, são importantes, para que as pessoas tenham a consciência do que pode acontecer caso ela não cumpra o padrão, mas também a gente precisa investir em ferramentas que identifiquem esse comportamento e toquem o coração das pessoas, para que elas entendam que a segurança não é só parte delas, isso não é um clichê, é para elas e para todos, porque impacta em todo mundo. Todo mundo aqui é experiente e já deve ter sabido ou participado de algum acidente que aconteceu, e a gente sabe que não é nada fácil. E isso impacta em todo mundo, seja, né, no trabalho, seja na família, seja no financeiro daquela pessoa, enfim. Então, a gente precisa pensar nessa evolução de como atingir o coração das pessoas para que elas entendam que cada atitude dela é importante e que isso vai impactar no todo. Acho que é isso. Obrigada pelo convite. Dona Priscila, muito obrigado. Acho que é muito importante essa sua colocação e essa conexão com o painel anterior, porque muito embora as empresas elas invistam em segurança, elas invistam em novos equipamentos, invistam em novas formas de manipular as cargas e mercadorias, mas o fator principal aí é a mudança do comportamento das pessoas. As pessoas, o trabalhador, a gente, de uma forma geral, precisa entender que essa necessidade ela é importante para a nossa própria segurança, para a segurança do outro. Na operação portuária, a gente pode olhar a vida do outro, sim, e lá a gente
gente faz isso. Aproveitar o momento aí, 2 terminais aí de container fizeram o seu posicionamento. Vou convidar aí a dona Gabriela Moderno para falar aí um pouquinho dessas ações que o terminal de granel ele faz com o intuito aí de minimizar os impactos aí relacionados à parte de acidentes e à segurança do trabalho. A palavra é sua. Olá, boa tarde. Boa tarde. Em complemento aqui ao que a Priscila trouxe, né, a gente acredita muito que, além do investimento nos EPIs, investimento em toda a parte de segurança, o treinamento ele é essencial. Então, no Tegrão, além dos treinamentos que a gente vem fazendo, nós também temos fortalecido muito a questão do clima organizacional na empresa. Durante os DDS, né, a gente intitulou lá no terminal como DSS, Diálogo de Saúde e Segurança. Então, é um momento que o pessoal de enfermagem, o pessoal de segurança do trabalho consegue ter uma troca com o pessoal que está na área. Então, a gente leva muito em consideração a parte emocional também do funcionário, como que está a parte, como que ele está chegando ali para o trabalho, porque a gente sabe que os problemas de casa também muitas vezes podem acabar refletindo no trabalho dele, né? Então, a gente faz todo esse acompanhamento dos colaboradores para ter certeza que ali dentro a gente está tendo um bom entrosamento da turma e garantindo que todos saindo para a área com um pensamento leve, né? Então, no Tegrão, a gente tem prezado muito pela parte do treinamento e o acompanhamento dos trabalhadores no dia a dia, para garantir que eles possam, de fato, dar um melhor ali durante o trabalho. Obrigada. Nós que agradecemos. Bom, a gente agora vamos ter a palavra aí da Fundacentro, né? Por meio da sua representante, a dona Juliana Andrade. Juliana, a palavra é sua. A Fundacentro está na vanguarda aí quando se fala de NRs, de legislação voltada para essa segurança, né? Então, por favor. Boa tarde a todas, a todos. Tem alguém aí acordado depois do almoço? Aê! Vamos lá. Bom, muito obrigada ao Luiz Fabiano pelo convite. Realmente tinha que ser aceito, né? É impossível a Fundacentro não aceitar um convite desses. Queria lembrar que o presidente da Fundacentro esteve aqui de manhã, não pôde ficar durante todo o evento, mas dizer da importância desse evento e começar contando uma história, né? Eu não sou uma especialista em trabalho portuário, tá? Eu estou aqui porque estou em São Paulo. Hoje a nossa especialista é a Cristiane Paim e ela está no Rio Grande do Sul, né? Vocês devem imaginar como seria difícil para ela estar aqui. Então eu vim, ela me passou algumas instruções e eu trabalhei na Fundacentro em Santos entre 2014 e 2016. Então, e também sou nascida em Santos, né? Embora hoje eu moro em São Paulo. Mas queria contar uma história. A NR29 nasceu aqui em Santos. Ela nasceu, estava comentando isso com o João Jesus agora há pouco, né? Acho que ele pode até falar melhor que eu. Mas ela nasceu de discussões provocadas pelos trabalhadores do Porto de Santos, na Fundacentro de Santos, né? E depois ela foi sendo discutida nas Fundacentros dos outros estados. Espírito Santo contribuiu muitíssimo, Rio de Janeiro, mas ela nasceu aqui. Então, essa discussão toda que vocês estão fazendo hoje, ela tem um potencial de construção de conhecimento muito grande, né? Daqui de Santos não é só o porto, o maior porto da América Latina, mas é também um lugar onde se constrói conhecimento de saúde e segurança no trabalho portuário. Então, queria resgatar isso. Bom, a principal atuação da Fundacentro é realmente na construção da NR29 e da NR30, né? E principalmente de outras NRs que também, normas regulamentadoras, para quem não conhece, né? Normas regulamentadoras em saúde e segurança do trabalho, a gente chama carinhosamente de NR, a gente que é da área já sai falando NR, né? Mas tem também a NR33, sobre espaços confinados, é muito importante também o trabalho portuário, a NR35, sobre trabalho em altura, né? Eu estava olhando agora também, tem a NR34, sobre indústria naval, né? Então, assim, todo o arcabouço das normas regulamentadoras que influencia no trabalho portuário.
E, então, queria falar um pouco da mais recente atuação da Fundacentro, que foi na revisão da NR29, né? Que ocorreu entre 2020 e 2021, e ela passou a vigorar em 2022. Foi um processo, eu não participei desse processo, quem participou foi a Cristiane Paim, né? Mas ela me contou que foi um processo até tranquilo, porque era uma NR que realmente precisava ser revisada. Porque tivemos agora a NR1, que é a de gerenciamento de riscos. E ela é o PGR, né, que cria o programa de gerenciamento de riscos, que é um novo documento, né, que todas as empresas de todas as atividades têm que fazer. E a NR29 precisava ser atualizada. Na verdade, quando se cria a NR1, todas as outras passam a ficar um pouco desatualizadas. Essa que é a verdade, né? Ela meio que desenrola essa revisão geral, né? E a NR29 trouxe algumas inovações, que até foi um exemplo. A CIPA não tinha essa variação entre vice-presidente dos trabalhadores e o presidente da empresa, e reveza. Isso quem trouxe foi o pessoal da 29, foram os trabalhadores portuários. E os outros setores agora querem isso também. Só para dar um exemplo de como que vai muito além do porto até, né? Essa construção de conhecimento que nasce daqui. E sobre essa revisão da 29, eu até pensei, nossa, vou lá falar das novidades. Não vou, porque não cabe em 10 minutos, também não sou especialista no assunto, né? Iria estourar o tempo, então não vou falar disso com vocês. Mas queria destacar algumas coisas da incidência da NR1, né, desse programa de gerenciamento de riscos. Qual que é a grande jogada aqui, né, com a revisão também da norma de ergonomia? Já nesse programa de gerenciamento de riscos, você tem que fazer uma análise preliminar ergonômica, que a gente chama de AEP, análise ergonômica preliminar. E nesse programa de gerenciamento de riscos, ele não está mais limitado àqueles tradicionais riscos químicos, físicos, biológicos. Agora a gente tem que olhar de uma maneira global. E recentemente, eu estou falando de 2 semanas, eu estou falando de 30 de julho, a Comissão Tripartite Paritária Permanente decidiu que não foi por consenso, foi por maioria, que será obrigatório falar de riscos psicossociais no trabalho. Isso aconteceu anteontem, tá? É uma novidade que eu trago aqui para vocês. Então, vai entrar também agora no PGR dos portos, né? Vocês da CPA-TP vão ter que lidar com isso, né? E até, não sei se vamos ter tempo de fazer debate aqui, até queria perguntar para ti, Douglas, gostei muito da sua fala, como é que vocês estão lidando com a questão da CIPA mais A? Porque não entrou para vocês, né? Essa é uma normativa nova que entrou para a NR5, que é agora a questão de que a CIPA tem que lidar obrigatoriamente com o tema dos assédios no trabalho, né? Isso é um conteúdo que passou a ser obrigatório, né? Na CPA-TP, isso não entrou em letra de lei, não entrou lá na normativa, mas a gente sabe que os fatores psicossociais são um problema no trabalho portuário também. Por quê? Quando a gente fala de fatores psicossociais no trabalho, aí já posso falar um pouquinho mais, porque participei do grupo de estudos tripartite sobre esse assunto. A gente está falando fundamentalmente de organização do trabalho. Os principais fatores psicossociais são aqueles de como a gente tem que trabalhar. Qual é a diferença entre a tarefa, o que dizem que a gente tem que fazer, o que é a nossa função, né? Qual que é a sua tarefa? Todo mundo sabe bem claro, isso é o que a empresa coloca de uma maneira bem clara. E o que a gente tem que fazer de fato, trabalho real, atividade. Existe uma diferença. A gente sabe muito bem que a gente sempre tem que fazer ajustes, que às vezes, se a gente fizer as coisas by the book, né, vai ser lento. E o porto não para. Se tem gente que entende de pressão e de trabalho que não para, de trabalho sem pausa, é trabalhador portuário, né? Porto não para. O porto é 24 horas, 7 dias por semana. Então, é pressão. Como que você faz se, às vezes, as suas condições do trabalho não estão ok? Você vai ter tempo de olhar se a máquina está
está com todas as proteções? Você vai ter tempo de fazer o DDS? Né? Será que naquele dia não vai querer fazer um DDS rapidinho porque a tarefa está atrasada? E é aí, nesses momentos, é aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. E é aí que mora a pressão. É aí que mora, às vezes, aquele colega que fala, olha, você está lento, você está atrapalhando. Isso está no trabalho avulso, é um trabalho vinculado, isso está em todos os lugares. Né? Às vezes, aquele colega que está trabalhando doente, a gente vê muito isso, né? Vê muito isso, ninguém tem tempo para ficar em casa para se recuperar. E eu queria chamar a atenção nesse ponto dos fatores psicossociais. Muitas vezes, esse comportamento do trabalhador, que existe sim, aquele trabalhador que, eu não estou com tempo para colocar esse EPI direitinho aqui, do jeito que você está me pedindo. Eu não estou com paciência agora de fazer isso. Por que ele está dizendo essa frase? Porque ele está com a pressão de que ele precisa finalizar o que deram para ele, né, a tarefa que foi dada. Então, tem um contexto, né, que explica tudo isso. E, infelizmente, o que eu sei, né, que chega para a gente... 2 minutos para a conclusão. Tanto dos trabalhadores avulsos, vinculados, do pessoal da autoridade portuária, né? Eu já tive muito contato com o pessoal da CODESP. O que chega para a gente é muitos trabalhadores estressados. Primeiro vem com o nome de estresse, né? É o primeiro nome, vem com o nome de estresse. Mas quando você vai conversar com a pessoa, realmente a gente vai ver que está de cara com burnout. Né? Burnout não é... O síndrome de esgotamento profissional não está só lá nos bancos, nos escritórios, na advocacia, na saúde. Né? Não, está dentro do porto também, está no trabalho portuário também. Então, eu acho que eu achei muito boa essa entrada dos riscos psicossociais na NR1. Fiquei muito feliz que isso aconteceu. Né? O texto ainda não está redigido, isso ainda vai ocorrer, mas está feita a decisão. Isso foi decidido, né? Já vai acontecer. E eu acho que, mais uma vez, de novo, os trabalhadores portuários vão ter a oportunidade de também construir conhecimento de saúde e segurança e dizer como que a gente combate, como que a gente trata os fatores psicossociais no trabalho. A gente vai olhar para o trabalho como fator de proteção, de orgulho, né? Porque o trabalhador portuário tem orgulho do trabalho dele, tem que ter mesmo, porque o Porto de Santos é incrível, então realmente tem que ter orgulho mesmo, mas até quanto a gente vai estar nesse trabalho colocando o trabalho acima da nossa saúde e pensando na nossa saúde depois, quando chega em casa, quando já está cansado, tantas e tantas vezes, e quando não consegue se recuperar, e, enfim, né? Como é que a gente vai equilibrar isso? Eu acho que está posto isso nessa entrada aí dos riscos psicossociais na NR1, e vamos ver como é que isso vai impactar no gerenciamento de saúde e segurança do trabalho no trabalho portuário, né? Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Muito obrigada. Obrigado, Juliana. Não seria de praxe a gente abrir a discussão, mas como você falou o nome do colega aqui, ele quer o direito aí dele, né, responder, mas a pergunta foi sobre a inclusão da questão do assédio dentro da CIPA, né? Tá. O meu um minuto que seja. Só esclarecimento. Juliana, hoje nós conseguimos implantar uma psicóloga no OGMO. Inclusive, ela está de férias, já fez um ano, né, que a gente está trabalhando com essa questão. E também nós temos uma comissão contra o assédio. Eu faço parte, a Priscila, e temos uma companheira também da Reliance, que é a Natália. A Natália não, a Daiane, ela faz parte também. A gente já está implantando, já com a nova mudança, a nossa coordenadora, que é a Glauciela, ela vem fazendo um trabalho bom em frente ao CESP do OCM, e a gente vem sempre cobrando, e ela vem fornecendo para nós ferramentas para que a gente possa ter uma CPATP com corpo e atuante. Tá? Obrigado. É só isso, só para esclarecimento. Perfeito. Bom, agora, nossa queridíssima professora, né,
professora doutora em saúde pública pela Unifesp, Maria de Fátima Queiroz. E aí uma pergunta aqui diferenciada, né? Na visão da universidade, do mundo acadêmico, como é que a senhora vê, o que a senhora acha que está sendo feitos os trabalhos em cima dessa questão aí que é importante? Obrigado. Bom, primeiro, boa tarde para todos vocês, boa tarde a todas, todos e todes. Quero agradecer o Marcílio, muito delicado aí na apresentação, na recepção, né? Eu falei com o Marcílio para não contar tempo enquanto eu agradeço. Quero agradecer a presença aqui de velhos amigos estivadores, né, como o Reinaldo, o Simão. Agradecer muito a presença do Cícero, né? O Cícero é um estivador do Rio de Janeiro, de quem eu tenho assim, muito orgulho da trajetória, acompanho há muitos anos, né, Cícero? Pessoa muito querida. E, em nome de todos os estivadores, eu queria cumprimentar o José Adilson, do Sindicato da Federação Nacional, e digo estivadores que eu tenho estudado mais os estivadores do que as outras categorias, mas a todos os avulsos, né? E agradecer muito ao Fabiano essa oportunidade, que eu acho que é muito, muito importante esses encontros, né? São lugares para a gente se encontrar, são lugares para a gente se ver, para rever, né? E trocar essas ideias sobre os processos que estão acontecendo em relação ao trabalho portuário. Bom, eu vou colocar algumas questões aqui, que é assim, primeiro, só contar para vocês, eu sou hoje professora da Unifesp, e eu estou desde 2008 na Unifesp, inclusive foi quando eu comecei a estudar o trabalho portuário. Mas, desde 1991, eu trabalhei na Prefeitura do município de São Paulo, na Secretaria de Saúde, como fiscal da Vigilância em Ambiente de Trabalho. Então, eu conheço muitos processos de trabalho, eu conheço muitas formas de trabalhar, em várias situações, vigilância em tudo que vocês podem imaginar, né? E, nos meus estudos de mestrado e doutorado, no mestrado foram os vidreiros, que assemelha muito a constituição deles enquanto organização, se assemelha muito à constituição dos estivadores, porque eles trabalham em praça, os estivadores trabalham interno. Então, eu lembro que a primeira vez que eu conheci o Porto, e me encantei desde então, né? Tem essa semelhança. Eu estou falando isso porque eu quero discutir um pouquinho com vocês questões que eu venho trazendo já e amadurecendo há tempos, e considerando essas oportunidades aqui, eu também fiz uma reflexão aqui nos meus papeizinhos, né? Fiquei refletindo o que eu poderia discutir aqui. Então, eu queria discutir questões conceituais, né? Conceituais, e aí vem a parte que se coloca da academia. A gente acaba teorizando muito, lendo muito e discutindo muito. Então, eu tenho algumas instruções para fazer com vocês sobre a questão de segurança e a questão de prevenção, né? A segurança em saúde, a própria palavra, ela é uma palavra que deveria pensar o seguinte, é trazer seguros, né? Tornar seguro. Mas na constituição da segurança, enquanto uma área de atuação, de temática, sofrendo uma grande influência do modelo italiano, porque o modelo nosso de mapa de risco, o modelo nosso é uma influência italiana e uma influência extremamente positivista, né? Quer dizer, reduz e pontualmente eu comprovo causa e efeito, né? Então, ela acaba, enquanto palavra, não incluindo uma situação muito mais ampla do trabalho, né? Porque ela se foca muito na questão de maquinário, de tecnologias e na relação do homem e da tecnologia. E isso, inclusive, dá um exemplo aqui pela CPATP, nada em relação a problemas com você, tá, Douglas? Mas é em relação, por exemplo, Comissão de Prevenção de Acidentes de Trabalho, quer dizer, o acidente, ele se fixou e se voltou a visão apenas para uma relação de acidente, de uma situação indesejável, né? Mas esquece-se de todas as relações de trabalho que estão, como Juliana já trouxe, a questão do psicotrabalho, questões psicossociais, as questões de organização do trabalho, que também são situações que trazem seguros, né? Então, eu monto, é lógico que eu sei, pelos anos que eu estou trabalhando com o trabalho portuário, que conheci ele dentro do navio, que analisei, que fiz análise ergonômica, é lógico que o acidente de trabalho é um problema muito sério, né?
tem que olhar para isso como uma situação responsável, eu diria, né? Mas não é só a questão do acidente. Então, acho que a segurança devia ser vista de uma forma mais ampla. Ampla no sentido da abordagem do sofrimento dos trabalhadores sobre o trabalho, né? As questões de estresse no trabalho, de pressão no trabalho, as questões de burnout, né? E em burnout, eu até peguei uma coisa aqui para vocês, né? Questão de saúde mental, de fadiga, né? Eu sou uma estudiosa da fadiga no trabalho, né? Então, assim, essas questões, como a gente ouviu aqui de manhã, e vai ouvir sempre quando tiver uma questão do porto, é essa mudança, essa questão tecnológica, essa questão se vai automatizar, se não vai automatizar, que processo é esse, que processo é aquele. Esses processos trazem mudança também no trabalho. E esses processos de mudança, eles estão muito mais no cognitivo e na exigência do tempo com os trabalhadores do que um processo antigo, que era o processo de sacaria, o processo, né, de esforço físico. O esforço físico não acabou, tá, gente? Não vai acabar. A força manual não vai acabar. O homem é uma concepção inteira, mas minimizou a força física. Houve uma diminuição da força física. Então, isso é uma questão importante. Agora, esses processos vão trazer muito mais adoecimento, suicídios, vão trazer situações de adoecimento mental profundo. Então, é preciso estar ampliando, tá? Eu trouxe só para vocês, a Raquel Varela, eu participo de um assédio moral também. Tem que ver o assédio moral e o assédio sexual. O porto mudou, as mulheres estão no porto. Seja na parte administrativa, seja na parte da área primária, né? Da operação, né? Da área primária. Eu participo de um grupo em Portugal, que é o grupo de estudos do trabalho, global do trabalho em Portugal, né? E foi feita uma pesquisa em 2010, 2019 e 2020, com a doutora Raquel Varela e o grupo, sobre a questão do burnout, sobre a questão da exaustão emocional nos portos portugueses, né? Então, 237 pesquisados responderam a um questionário e, assim, é muito importante os sinais que trazem. Dos 237, 21,01% tem sinais preocupantes de exaustão emocional. Exaustão emocional é o precursor e é o elemento mais forte do burnout. Burnout quer dizer morrer, burnout quer dizer esgotar, né? Um esgotamento profundo, né? E 18,91% tem sinais elevados de exaustão emocional. Então, se você for olhar, 39,9%, 40% tem problema de exaustão emocional no trabalho portuário, daqueles que trabalham dentro do navio e no cais. Também, da mesma forma, a palavra prevenção, porque se eu olho reduzido para a segurança, eu também vou olhar de uma forma reduzida para a prevenção. Há uma discussão, se vocês olharem hoje, por exemplo, tudo bem, vacina previne, mas fora isso tem toda uma condição de vida que está em volta daquela pessoa que tomou a vacina. Então, eu tenho prevenção, ou eu tenho uma abordagem que é muito mais ampla. Então, uma interpretação, né, um olhar para além do risco, né? O risco é uma forma de olhar muito linear, porque você, com dizer há risco, você está reduzindo a uma relação entre um objeto e outro objeto, um elemento e outro elemento, né? Eu tenho trabalhado muito hoje com situações de vulnerabilidade, colocam o trabalhador em vulnerabilidade. A OIT define a vulnerabilidade no trabalho como aquela condição que o trabalhador é colocado e que ele não consegue fazer frente para sair dela, tá? Então, acho que trabalhar com vulnerabilidade é muito mais amplo do que com risco. Então, eu já vou terminando, viu, Marcílio? Aí há uma pergunta, né? O que faremos a partir de então? Quais são, talvez, umas sugestões, ou uns caminhos, ou propostas, né? Então, assim, eu imagino, né, tenho assim, pensado muito nisso, que assim, é imprescindível a mudança no modelo
de vigilância, ou se ela existe, e na concepção segurança e prevenção. E isto também vai ser garantido com a vigilância em saúde do trabalhador. Eu visitei, há uns anos atrás, foi em 2015, foi uma das visitas mais bonitas que eu fiz nessa área da vigilância, foi o Porto de Barcelona. E no Porto de Barcelona, os sindicatos, o sindicato da coordenadora, eles têm um sistema muito interessante de negociação com todas as empresas portuárias do Porto. A vigilância é também um trabalho dos trabalhadores. Então, os trabalhadores participam da vigilância e aquilo é contado como hora de trabalho, principalmente os sindicalistas, né? Os sindicalistas que estão dentro da vigilância. Então, eles saem 2 vezes por semana, numa carrinha, van... Um minuto, professora. Eles saem e eles vão, junto com os técnicos, engenheiros, engenheiras de segurança, fazer essa observação de quais os problemas podem estar ocorrendo dentro do trabalho. Então, acho que a participação do trabalhador para poder colocar quais são as situações de vulnerabilidade dentro de um porto é fundamental. Porque quem trabalha são eles detectam problemas assim rapidamente. Então, acho que este é um caminho futuro. Estou terminando. Sindicatos mais participantes na defesa de saúde. Acho que tem sido hoje, já há uma mudança muito grande, lá dos meus idos lá atrás, que sempre trabalhei com o sindicato, desde 1991, dentro do centro de referência, eu acho que eles estão mudando bastante já, e muitos sindicatos já incluem essa discussão e comissão de saúde dentro das suas estruturas, né? E outra, uma formação mais constante, que inclusive eu acho que deveria ser permanente, dos trabalhadores sobre segurança e prevenção, com a intenção de formar grupos de observação e atuação nas situações que colocam os trabalhadores em condições vulneráveis. Também, está sentado? Tá. Ok, eu acho que é isso. Mudar, eu acho que é mudar concepções, mudar as nossas mentalidades sobre essa relação trabalho, saúde, capital é muito importante. E a valorização dos trabalhadores. Eu não sei se eu respondi a sua questão, né? Viajei aqui nas minhas ideias. Respondeu com toda a eloquência possível, professora. Bom, muito obrigada, gente. Foi muito agradece. Gostoso. Tá? Só avisar os participantes aqui que o moderador toma aperto também, tá? Eu já tomei um aqui. João de Jesus Filho, a palavra é sua agora, técnico de segurança do trabalho pelo Sindicato de Estiva. A palavra é sua, meu amigo. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço o Luiz Fabiano aí pelo convite. Informar para vocês que eu sou estivador, com muito orgulho, muito prazer de ser um estivador. Tá? Honro muito minha classe. Fico muito insatisfeito quando eu ouço alguns fazerem comentários a respeito da minha categoria, e às vezes comentários esses que não são adequados. Eu acho que tem que procurar saber mais o que é um trabalho portuário, conhecer uma embarcação, conhecer um porão do navio, a atividade que nós fazemos dentro do porão, os riscos que nós conhecemos, que nós estamos expostos. Eu estou na área do Porto desde 1980, sou novo. Tá? Comecei na Fundacentro, né, Juliano? No projeto portuário que deu início à NR29. Então, eu tenho um certo orgulho aí de ter colocado essa sementinha aí para germinar essa norma de segurança, que hoje tem uma série de mudanças, alterações essas que são muito benéficas ao trabalhador, e é isso que a gente quer, né? O trabalhador tem a sua atividade segura, né? Contrário, volto a dizer, que nós temos riscos e muito risco. Quando eu cheguei no Porto, em 80, pela Fundacentro, nós fizemos vários relatórios, todos os navios, nós íamos aos navios e fazíamos relatório das condições de trabalho. E, na época, o EPI eu vou falar mais do avulso do estivador, o EPI do avulso era um boné,
uma faxineira que era utilizado como secar o suor e numa poeira colocar como máscara, e um chinelo. Era esse o nosso EPI. Tá? Graças a Deus, as coisas foram mudando, né? Nós fizemos esse trabalho, a Fundacentro incorporou esse trabalho. Digo também que o ministro Arnaldo Prieto foi uma pessoa muito importante nas NRs e na NR29, né? Então, ele percebeu os riscos que o trabalhador tinha e que na área do porto não tinha uma NR específica, ou seja, que se falava do porto. Quando se falava em norma regulamentadora, buscava das outras NR para se adequar ao porto. Então, houve essa necessidade aí de colocar uma NR específica para o porto, e hoje se estendeu aí por vários segmentos, outras NRs aí que foram implantadas. Isso é muito importante para nós, estivadores, para nós trabalhadores, né? Eu considero que essa alteração da NR, ela fortaleceu muito ao trabalhador, tá? Ela contribuiu muito, e se nós soubermos aplicá-la, solicitar às empresas e ao órgão que cumpra essas NR, nós vamos estar, de uma certa forma, mais tranquilo e mais seguro. Com relação à CPATP, eu fui membro desde 1997, que foi a primeira CPATP que teve. Daí para frente eu acompanhei, ora como membro, ora como participação, ora como presidente, vice-presidente, no qual aqui tem até pessoas aqui na plateia que foram meus companheiros de CPATP, a própria Priscila, né? O Emerson, que deve estar presente também. 1 minuto, João, para a conclusão. E que nós procuramos fazer um bom trabalho. A CPATP ela veio crescendo. No seu início, ela os operadores, os trabalhadores não tinham consciência do que era a CPATP. E hoje ela realmente está num patamar muito bom, até o próprio Douglas comentou, que é a evolução dessa CPATP. E também digo ao meu amigo aqui, Schumacher, se assim posso falar, que ele comentou o quanto ele aprendeu com o estivador, o quanto ele viu o trabalho do estivador, o quanto ele percebeu os riscos que o trabalhador tinha. Tá? E hoje também eu ouvi aqui uma pessoa elogiando esse imóvel. Tá? Elogiou o imóvel, bom. Que isso aqui poderia servir como algo desprezível. Tá? Mas, às vezes, eu vejo assim, a pessoa elogia o imóvel. Agora, a área do porto, o trabalhador que trabalhou, que construiu o porto, ele pode ser destruído. Ele pode ser destruído. Aqui não. Aqui fez toda uma evolução. Agora, o trabalhador do porto que cresceu, que fez evoluir esse porto, e é claro, eu não estou dizendo que não tem que evoluir, que o trabalhador também tem que evoluir, mas a destruição do trabalhador que construiu, eles querem fazer. Tá? Então, eu acho que a gente tem que ser mais respeitado. O Bruno comentou a necessidade da participação dos trabalhadores nos eventos, isso é importante. Tá? Nós não vamos nos eventos para criar problema, vamos sim para aprender e também passar alguma coisa de útil. Tá bom? Eu agradeço a todos vocês. Uma boa tarde. Olha, João, a gente que agradece aí a tua participação, tua presença. Vamos já encerrando aí, antes, porém, só deixar a lembrança de um vídeo, não é da minha época, acho que é da época do João, um vídeo do Charlie Chaplin que ele fala dos tempos modernos. Tempos modernos. Tem um videozinho muito rápido que tem no YouTube, então dá para ver ali. A gente vê aquelas condições de trabalho, que ele estava ali em risco, e a gente vê como evoluiu essa questão do trabalho, e justamente aí por conta de discussões desse nível que a gente está tendo aqui hoje. Então, muito obrigado a todos, obrigado aos participantes, obrigado a Fabiano, obrigado a todos os envolvidos aí no evento. Até mais.